Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. O assunto de hoje será liquidez. Conceito básico: são indicadores utilizados para avaliar a capacidade de pagamento de uma empresa, levando em consideração longo prazo, curto prazo ou prazo imediato. Ou ainda, são índices que mostram a capacidade da empresa em gerar fundos para amortizar as obrigações de curto e de longo prazo. Liquidez geral é o primeiro deles. O quociente de liquidez geral demonstra a capacidade da entidade honrar seus compromissos de curto e de longo prazo. Quanto maior, melhor. A fórmula é ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Se o resultado do quociente for igual ou maior que R$1, indica saldo suficiente para pagar suas obrigações totais de curto e de longo prazo. Trazemos para vocês aqui um exemplo e aí mostramos que em 2015 a empresa tem R$1 de bens e direitos para cada R$1 de dívida que ela tem no curto e no longo prazo. Em 2016, esse indicador passou para R$1,25, quer dizer, houve uma melhora em relação à sua liquidez geral. Liquidez corrente. O quociente de liquidez corrente demonstra ou revela a capacidade da entidade honrar seus compromissos de curto prazo. Quanto maior, melhor. A fórmula é ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Se o resultado do quociente for igual ou maior que R$1, indica saldo suficiente para pagar suas dívidas de curto prazo. Pelo exemplo, vamos verificar que no ano 2015 a empresa tem R$1,25 de bens direitos em relação ao real das suas dívidas que ela tem no curto prazo. Em 2016, esse indicador passou para R$1,33, houve uma melhora. Liquidez seca. O quociente de liquidez seca demonstra a capacidade da entidade honrar seus compromissos de curto prazo sem a necessidade de vender seus estoques. Quanto maior, melhor. A fórmula é ativo circulante menos estoques dividido pelo passivo circulante. Se o resultado do quociente for igual ou maior que R$1, indica saldo suficiente para pagar suas dívidas de curto prazo, sem considerar os seus estoques. Pelo exemplo, em 2015, a empresa tem R$1 de bens e direitos em relação a R$1 de dívida que ela tem no curto prazo. Em 2016, por coincidência, ela também tem R$1. Liquidez imediata. O quociente de liquidez imediata demonstra a capacidade da entidade honrar seus compromissos de curto prazo, considerando caixa e equivalente de caixa. Quanto maior, melhor. A fórmula é disponibilidades dividido pelo passivo circulante. Se o resultado do quociente for igual ou maior que R$1, indica saldo suficiente para pagar suas dívidas de curto prazo. Em 2015, a empresa tem 0,38 centavos de bens e direitos em relação ao real de dívida que ela tem no curto prazo. Em 2016, esse indicador passou para 0,39 centavos. Quer dizer, se a empresa tiver que pagar todo o seu passivo circulante nesta data, a empresa vai ter que arrumar recursos por meio do quê? Das suas duplicatas. Ela tem que fazer recursos, dinheiro, para poder honrar os seus compromissos de curto prazo. Até a próxima, hein? Vamos aprender mais um pouco de contabilidade.